quiserem, posso começar? Pode, Carol, só te apresentar, então acho que se você Uhum. nós já estamos nos apresentando, né, mas a É, doutora Carolina, ela é cirurgiã vascular, ela é pesquisadora da Cochrane Brasil e também doutora pela Escola Paulista de Medicina. A Carolina é uma amiga nova que eu falo que eu tenho, que assim, eu admiro muito, uma pessoa que estuda muito. Todas as vezes que eu falo para vocês de revisões sistemáticas e de point of care, eu lembro de você e me espelho muito em você para falar. Então, seja bem-vinda e tenho certeza que vamos aproveitar muito. agradeço o convite, agradeço a doutora Melissa pela honra de estar aqui com vocês. Como eu digo e reafirmo, como eu disse e reafirmo, ensinar também é aprender. Então, sempre um prazer, podem me convidar sempre que quiserem, estarei a postos. Hoje foi me pedido para falar com vocês, ter um bate-papo sobre um tema que me é muito querido, que é sobre trombose venosa profunda. É um tema que foi parte do meu doutorado, por isso que me é tão caro. E para o cirurgião vascular, a TVP, a trombose venosa profunda, vem muito no nosso dia a dia junto com varizes. Sempre tem um paciente que tem risco, ou que tem suspeita, ou que está com medo da famigerada TVP. Por isso que todo cirurgião vascular tem que saber muito bem sobre isso, e o generalista, o médico generalista também tem que lembrar dessa doença que é frequente e que pode causar problemas graves, como embolia pulmonar e até óbito. No plano de aula, eu vou falar um pouco sobre a definição da doença, seu diagnóstico e quais diagnósticos diferenciais temos que lembrar quando suspeitamos de TVP, os tratamentos atuais e novas perspectivas, não só de tratamento, mas também de diagnóstico, e como a gente pode conseguir prevenir um quadro de possível trombose venosa profunda nos pacientes que nos vêm com dúvidas pré-cirúrgicas, pacientes internados clinicamente, ou que vai fazer, por exemplo, uma viagem longa, a gente consegue atuar antes da doença aparecer, né? O que é trombose venosa profunda? Rudolf Virchow, o grande patologista alemão do século XIX, ele nos deu, no estudo dele, uma tríade que é conhecida por todos, que é a tríade de Virchow, que é baseado em lesão endotelial, estase sanguínea e hipercoagulabilidade sanguínea. Quando um desses pilares está alterado, pode-se ter um trombo, tanto arterial quanto profundo. Se esse trombo é abaixo da face, em veias, abaixo de face muscular, ou em veias centrais, a gente chama de trombose venosa profunda. Essa que é a definição da doença. Porque a gente pega sempre na tecla, a gente sempre fala sobre os membros inferiores. Todos os estudos já feitos mostraram que mais de 80% dos casos de TVP são nos membros inferiores. Por isso que a gente acaba visando mais essa localização do, desculpa, do corpo. Tem estudos americanos mostrando que existem 1 a 2 casos a cada 1.000 habitantes para TVP ao ano. 23% dos pacientes em pós-operatório de cirurgia abdominal no estudo feito por uma FEI na Unesp mostrou que tinham quadros de TVP assintomáticos nesses pós-operatórios. É uma doença que pode ser uma doença silenciosa, causando até embolia pulmonar, sem a gente saber que tinha TVP. E o Wood mostrou que no levantamento de pacientes que evoluíram a óbito, quase 180 mil mortes ao ano nos Estados Unidos até 2005, que foi esse estudo, era relacionado a tromboembolismo pulmonar, para ver como é importante essa doença para a gente diagnosticar e evitar a embolia. Esse vídeo é muito interessante, foi feito pelo Dr. Cristiano Teixeira, ele me permite utilizar nessa aula, que mostra um trombo flutuante na veia femoral comum direita de uma paciente que veio com quadro de dor na perna. Quando ele foi fazer o exame, ele fez a compressão distal e esse trombo mexeu. Olha o medo desse trombo descolar e ir para o pulmão. Esse a gente chama de trombo flutuante, que ele não está totalmente colado na parede venosa da veia femoral, no caso. E o que é o tromboembolismo venoso? O termo embolia também foi alcunhado pelo Rudolf Virchow, que é qualquer elemento que não seja
dos figurados do sangue que caminhe pela circulação, seja arterial, seja venosa. O tromboembolismo venoso a gente descreve como um quadro que tem a TVP mais a embolia pulmonar. Muitos casos de embolia pulmonar a gente não encontra o trombo inicial. Às vezes o trombo se descola inteiro, vai até o pulmão, vai até a circulação venosa pulmonar, ou esse trombo ele sofre lise pelo próprio organismo e só fica mesmo com infarto pulmonar. Por que a gente tem tanto medo do TEV, né, do tromboembolismo pulmonar? Que ele é a terceira causa de óbito cardiovascular no mundo, só perde para infarto agudo do miocárdio e AVC. Quando se tem o TEV, aumenta-se em 18 vezes a mortalidade do paciente com TVP, e 30%, quase um terço dos casos, recorrem quem teve um tromboembolismo venoso, um terço praticamente vai ter novamente outro tromboembolismo venoso se nós não fizermos nada, não medicarmos ou não fizermos algum outro tratamento, mesmo que não seja medicamentoso. A mortalidade é muito alta, também bate quase 30% em um ano, paciente com TEV. Com o envelhecimento populacional, ou seja, a tríade de Virchow vai ser alterada, vai ter lesão endotelial, vai ter hipercoagulabilidade sanguínea, vai ter estase principalmente venosa no paciente mais velho, a gente tem que lembrar do tromboembolismo venoso como causa de morbimortalidade importante dessa faixa da população. Eu gosto de mostrar esse vídeo porque ele é muito didático, né? O trombo formado aqui numa das válvulas venosas, que é um lugar de estase bem conhecido. Esse trombo, ele se descola da válvula e entra na circulação venosa do paciente, mesmo sendo distal. Ele consegue ir até o sistema cava, entra no sistema cardíaco. Quando ele sai do átrio, ele vai já para a circulação pulmonar. Pela artéria pulmonar, ele acaba se impactando num vaso menor, num vaso de menor calibre, e a cascata da coagulação continua desde então, lembrando novamente da tríade de Virchow. E essa cascata aumentando o trombo, esse trombo ele faz um infarto daquela região pulmonar, causando às vezes quadros graves como aumento de pressão pulmonar, causando infarto pulmonar, até causando o óbito do paciente. Por isso que a gente tem tanto medo do tromboembolismo venoso, né? Ele é um quadro que, quando tem sintoma, às vezes a gente não tem nem tempo de atuar. A gente acaba perdendo o paciente, às vezes sem saber o que aconteceu. Não se preocupem, eu não vou ficar perdendo tempo em descrição de fase de coagulação e dissolução do trombo, é só para lembrar vocês que atualmente a gente não fala mais de via intrínseca e via extrínseca, isso agora a gente divide em iniciação, amplificação e propagação, importante para vocês que vão prestar prova, né? Algumas coisas a gente tem que decorar por causa de prova de residência, vou deixar isso para vocês, mas para lembrar que os medicamentos que nós utilizamos para evitar aumento do trombo, atua nessas fases, na fase de iniciação, para não deixar a trombina ser ativada, na fase de amplificação, que é o fator de na fase de propagação, que é o fator 10A, a gente tem medicamentos que evitam que o fator 10 seja ativado, fatores diretos que atuam na trombina, então tem um local certinho das medicações, a medicação que atua em fatores relacionados à vitamina K, que são antagonistas, então é nessas fases que esses medicamentos atuam. Já aqueles medicamentos que atuam para dissolver o trombo, os trombolíticos, é nesta fase que ele vai atuar, que é na uroquinase, streptoquinase, para dissolver a fibrina para fatores derivados da fibrina, né, os produtos derivados da fibrina. É aqui que os fibrinolíticos atuam, diferentemente das medicações orais ou da heparina, que atuam nas fases anteriores que eu mostrei para vocês. Aqui que é na fibrinólise que atua aqueles outros medicamentos que são para dissolver o trombo. Então, a medicação que você dá para o paciente normalmente não vai dissolver o trombo, é o corpo que dissolve. A medicação ela evita que continue a formar novos trombos, tá bom? E como diagnosticar? Como a gente suspeitar
e confirmar o diagnóstico para um paciente que nos chega num pronto atendimento, no ambulatório, no nosso consultório. Qualquer paciente, de qualquer especialidade, pode chegar para você falando: doutor, doutora, minha perna está estranha, eu queria saber se é trombose. Lembrando, vamos começar com a anamnese. Qual que é o principal sinal ou sintoma que o paciente refere para nós? O principal sintoma é dor. Então, a maioria dos pacientes chegam para vocês e falam: doutor, doutora, minha perna está doendo. Primeira coisa que o paciente sempre fala para a gente na maioria das vezes. Após isso, ele pode referir ou não edema, que pode ser unilateral, a gente tem que lembrar da TVP, se for no unilateral também. Quando é bilateral, a gente acaba tendo um diagnóstico diferencial com outras doenças, outros sinais, né? A coloração da perna pode mudar, vocês podem perceber que esta perna direita do paciente está um pouco mais escura, um pouco mais azulada do que a perna esquerda, que está mais embranquecida. Isso é por causa da estase venosa da trombose. E na anamnese é importantíssimo perguntar sobre antecedentes pessoais e antecedentes familiares, para a gente pensar em alguma doença que leve o paciente a ter uma chance maior de ter uma trombose venosa profunda. Se tem familiar que já teve TVP, principalmente familiares de primeira linha, né, pai, mãe, irmão, irmã. Se tem antecedentes pessoais, mulheres, por exemplo, com perdas gestacionais de repetição que não se sabe o porquê, tromboses prévias, temos que pensar numa TVP por causas de hipercoagulabilidade por causas genéticas. A gente não pode esquecer desse diagnóstico. E o exame físico? Quais sinais que nós temos que procurar nesse paciente deitado já para você avaliá-lo? Novamente, o sinal mais importante é dor. Sempre o paciente, a maioria das vezes, quando você vai encostar na perna, ele refere dor. Outros sinais que podemos ter são trajetos venosos superficiais visíveis, ou seja, o sistema venoso profundo está ocluído, então o sistema venoso superficial tenta suprir o retorno venoso e as veias ficam mais túrgidas, ficam mais gordinhas. Pode ter cianose ou palidez, um ou outro, e pode ter edema, como eu disse, unilateral, normalmente em casos de TVP de membros inferiores. Nesse caso, é um quadro clássico de flegmase cerúlea dolens. É raro, porém a gente tem que lembrar em pacientes com a perna extremamente azulada, extremamente cianótica, a trombose é tão grave que acaba atacando até os capilares e o retorno venoso não acontece, fazendo com que esse paciente, se você mantiver com essa flegmase, não dissolver esse trombo, ele não vai conseguir mais ter retorno, não vai conseguir mais ter troca arterial desse membro, podendo até perder o membro, podendo até evoluir a óbito o paciente. Em quadros de síndrome compartimental, são quadros raros, mas a gente tem que lembrar, principalmente em pronto atendimento, paciente oncológico, com quadros de hipercoagulação maior do que o normal. O sinal de Godet, que aparece em vários tipos de doença, na TVP também aparece, é quando você faz a digipressão e esse edema ele volta devagar, fica os seus dedos no edema do paciente, é um edema frio, né, compressivo, elástico, porém ele é um elástico mais devagar. Sinal de Godet positivo, deve-se pensar em trombose venosa profunda também. O sinal de Romans, paciente deitado, quando você faz a dorsiflexão passiva do pé, ele refere dor na região da panturrilha. Sinal de Romans positivo, deve-se pensar também em TVP. Sinal de Bancroft, quando você faz a compressão da musculatura posterior da perna contra um arcabouço ósseo, como a tíbia e a fíbula, o paciente refere dor. A dor que é o sinal de Bancroft positivo. E o sinal da bandeira, que é bem conhecido a todos, quando a gente deixa a panturrilha livre do paciente e a gente tenta mobilizar essa panturrilha, se ela estiver livre, é o sinal da bandeira que não tem sinal de TVP. Quando ela está mais empastada e não faz o movimento da bandeira, esse
que é o sinal passível de a gente pensar em trombose venosa profunda. Esse é o bandeira positivo. Um sinal que não é muito visto, porque são quadros mais graves de trombose venosa profunda central, de veia cava inferior, veia portal, é o sinal da cabeça de medusa. Quando a gente tem a circulação venosa profunda central abdominal fechada, e o seu corpo tenta fazer o retorno venoso pelo sistema superficial abdominal, que normalmente não é visível. Então, você vê como se fosse uma cabeça de medusa da mitologia grega, né? Quando você tem esse paciente à sua frente, você vendo esses sinais, você já fala, é TVP, pronto, vamos tratar? Não. Existem diagnósticos diferenciais que devem ser lembrados também. Dor na perna é uma queixa comum, não só em pronto atendimento, mas em ambulatório e em consultório. A gente tem que lembrar de outras doenças, outras condições que nos levem a ter dor na perna também, tá? Quais são os mais comuns, os principais? Existe um sinal que chama, uma síndrome que chama síndrome da pedrada. O paciente chega para você e fala, doutora, minha perna estava andando, de repente me deu uma dor, parece que tacaram uma pedra. Ficou um pouco roxo e está doendo, está inchado, eu acho que é trombose. Apesar desse paciente a gente acabar levando ele para um ultrassom, se esse ultrassom vier negativo, normalmente é uma laceração muscular, que dá dor, hematoma intramuscular, e é um diagnóstico diferencial que deve ser lembrado. Não precisa ter uma lesão, por exemplo, em academia. Tem paciente que na hora que vai descer o meio-fio já tem essa laceração. Então, o paciente muitas vezes chega para você sem saber aonde que foi a laceração, o porquê que foi, porque realmente a causa não é tão grave assim, não é uma lesão tão importante para ele se lembrar, ele só se lembra da dor e às vezes fica com edema e esses hematomas que vocês veem na perna desse paciente em questão. Outro diagnóstico diferencial que a gente tem que lembrar é o cisto de Baker. Quando ele se rompe, é um cisto sinovial que aparece normalmente para trás, na fossa poplítea, onde não tem um arcabouço ósseo que segure. Quando ele se rompe, ele pode escorrer por entre as fáscias e na musculatura, nas fibras musculares, fazendo edema e dor. Então, vem com um quadro muito parecido com o TVP, mas no ultrassom, novamente, a gente não tem esse diagnóstico confirmado, e você vê essa infiltração de um líquido que não colore, que não é venoso nem arterial, que é o cisto de Baker, que pode ter rompido novamente sem nenhum motivo aparente, pode romper sozinho, sim, por maneiras idiopáticas, tá ok? Outro diagnóstico diferencial importante são linfangites, são erisipelas, celulites. Esse paciente normalmente refere calor local, às vezes refere febre, leucograma pode estar alterado, a cor da perna perceba que é um pouco diferente, não é aquela cor nem azulada, nem esbranquiçada, é mais avermelhada, a gente tem que pensar em alguma lesão causada por uma infiltração bacteriana, tá ok? E um quadro de lombocefalgia que pode ser confundido com trombose. Por quê? Porque a lombocefalgia clássica desce do glúteo, vai face posterior, perna e coxa. Mas existem quadros que vão só do joelho para baixo. A gente não pode esquecer de lombocefalgia, principalmente em época de home office, homeschool, que está todo mundo sentado, ninguém faz exercício, todo mundo sem mobilidade, né? E isso pode causar uma compressão nervosa, dessa raiz nervosa, causando dor, e o paciente chega muito preocupado para você com toda a certeza do mundo que é TVP. E você tem que orientá-lo de uma maneira calma para explicar que não é TVP e explicar qual o tratamento que você pode fazer para ele se livrar dessa dor que é muito importante. E o que um quadro de tromboflebite superficial faz numa aula de TVP? Por que eu vou falar para vocês sobre isso? Porque é uma condição que é muito importante, muito comum nos pacientes, pode ser até 11% da população, pode ser sem causa aparente e pode ser após procedimentos simples, como, por exemplo, tirar sangue para um exame de sangue, usar soro por algum procedimento
menor, todos esses procedimentos, escleroterapia para quadros em consultório de cirurgião vascular, tudo isso pode levar a uma tromboflebite superficial. É um quadro tranquilo? Na verdade, ele é avaliado, né? A maioria das pessoas falam, não, é só uma tromboflebite. Já tem estudos mostrando que até 33% de tromboflebites superficiais que não se transformaram em trombose podem cursar em embolia pulmonar, mesmo sendo só uma tromboflebite superficial. Então, temos que prestar atenção nessas tromboflebites, porque se cursar para embolia pulmonar, pode evoluir a óbito. E até 37% dos quadros de tromboflebite evoluem para TVP. Então, a gente tem que ficar mais em cima desses pacientes. Não podemos falar que é só uma tromboflebite e pode ir para casa. Não, tem que avaliar, tem que tratar localmente. 2, 3 dias depois, o ideal é retorno para ver se essa tromboflebite evoluiu ou não. Então, o cuidado desse paciente ele tem que ser um pouco maior do que normalmente é feito. Um estudo muito bonito feito pelo Marconi lá em Botucatu mostrou que os pacientes de tromboflebites superficiais que eles levantaram, fizeram estudos hematológicos e mostrou que quase 60% deles tinha marcador trombofílico alterado. Então, será que é idiopático mesmo? Ou será que nós estamos subdiagnosticando quadros trombofílicos que possam vir a cursar uma trombose venosa profunda no futuro? Então, a gente tem que cuidar desse paciente com um pouco mais de carinho do que normalmente é feito na clínica geral. E como diagnosticar um paciente que chega para nós, no nosso serviço, com uma suspeita de TVP? Existe um score muito utilizado, que é o score de Wells, que a gente vê as características clínicas desse paciente e damos notas. A gente vai aumentando um ponto de acordo com o quadro clínico dele, se tem edema no membro, se ele foi imobilizado, se tem um câncer em atividade, a gente vai dando mais um ponto, mais um ponto. Se um diagnóstico diferencial que a gente achar mais provável, a gente diminui 2 pontos. Se for até nenhum ponto, 0 pontos é baixa probabilidade. Até 2 pontos, moderada. E até 3 pontos, alta probabilidade. Por que a gente utiliza esse score de Wells? Mais à frente na aula eu vou mostrar para vocês o porquê. Junto com o score de Wells e com o diagnóstico laboratorial, a gente consegue definir se esse paciente vai fazer um ultrassom dessa perna em questão ou não. E quais são os diagnósticos laboratoriais que nós temos atualmente? O dedímero, que todo mundo conhece, agora em época de Covid mais ainda, porque entrou nos exames laboratoriais para pacientes Covid positivo, Covid-19 positivo. Exames mais acurados, que têm mais definição de trombose, que são exames de imunofluorescência, como ELISA, ELFA e látex quantitativo, os testes imunoturbidimétricos, apesar deles terem mais acurácia em relação à TVP, a gente acaba utilizando o dedímero. Por quê? Porque dinheiro não dá em árvore. Dedímero, se você faz 300, 400 exames de dedímero, dá um ELISA, dá um exame imunoturbidimétrico, porque eles são muito mais caros. Então, populacionalmente, nós fazemos o dedímero e acabamos fazendo os scores e as decisões clínicas de acordo com o dedímero por causa do valor também. Então, o paciente chega para você com sintomas clínicos ou suspeita de TVP, eu faço o critério de Wells para esse paciente e encontro baixa probabilidade. Com a baixa probabilidade, se eu fizer um dedímero negativo, eu não preciso fazer um ultrassom, tá? Não tem TVP. Se não tem probabilidade, baixa probabilidade, que é 0 no score de Wells, nos critérios de Wells, e o dedímero for negativo, esse paciente não precisa fazer ultrassom. Agora, se o dedímero for positivo, deve-se ser feito o dúplex venoso, porque o dúplex pode vir positivo e a TVP confirmada, a gente faz o tratamento. Lembrando que um complementa o outro. Lembra que eu falei o porquê que a gente usa o critério de Wells? Era aqui que eu ia chegar para vocês. Agora, se o paciente tem probabilidade moderada ou alta e o dedímero vier positivo ou negativo, tanto faz. Eu não vou deixar de fazer o dúplex, tá ok?
probabilidade moderada ou alta, inicialmente eu nem colho o dedímero, eu já vou direto para o ultrassom. Se o ultrassom for positivo, tratamento para TVP. Agora, se o ultrassom for negativo, eu mando o paciente embora? Não, porque a probabilidade moderada ou alta me faz com que eu colhe o dedímero, porque eu ainda duvido desse ultrassom. Apesar do ultrassom ter uma acurácia muito alta, acima de 90%, ele tem acurácia mais baixa para vasos menores, vasos distais, que chega até 70%, e tem quadros que são muito recentes que o ultrassom ele não aparenta nos primeiros 3 dias. Então, se vier com dedímero positivo, eu repito esse ultrassom de 3 a 7 dias, para a gente pegar essa janela do ultrassom negativo ainda no quadro muito inicial. Então, só vou liberar o paciente com dúplex venoso negativo e dedímero negativo. Se o dedímero vier positivo, eu ainda tenho que pedir para esse paciente voltar de 3 a 7 dias, repetir o ultrassom, ou, dependendo do quadro, até fazer uma flebografia. Então, lembrando, anamnese e exame físico adequados, apesar de importantes, eles têm baixa acurácia. A gente tem que utilizar também os exames laboratoriais para esse diagnóstico. O ultrassom vascular ele é o exame padrão para o diagnóstico, mas a gente ainda tem o point of care para atuar antes da gente fazer o ultrassom no laboratório vascular, né? Que é o POCUS, o Point of Care Ultrasound. A gente tem que começar a entender que todo médico formado tem que saber fazer uma propedêutica armada. Não apenas para casos de TVP, casos de lesão arterial, obstruções arteriais, paciente que você vai passar um catéter venoso central. Não há mais como um médico ser formado sem saber fazer o point of care, porque faz parte da anamnese, né? Então, todos vocês, no final do 6º ano, você tem que ir atrás para treinar o point of care e ter uma mão inicial para começar a área que vocês forem fazer, independente da área. Porque se forem fazer um plantão fora, como clínico, e tiver um catéter para passar, não tem mais como vocês alegarem que não sabem passar com ultrassom, porque dentro da medicina baseada em evidência, a maior evidência atual é passar com ultrassom, em visão direta. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão estar fazendo a melhor propedêutica e podem ser questionados. Então, treinem antes de se formar, tá ok? Esse estudo é muito interessante. Eles fizeram um treinamento de 1 semana com alunos não especialistas, alunos e residentes não especialistas de radiologia, e com diagnóstico de TVP à beira-leito, ultrassom à beira-leito, e compararam com o ultrassom feito pelo radiologista especializado. E viram que a acurácia do que treinou, que não é especialista, que treinou 1 semana, foi de 92% e do especialista de 95%. Diferença de 3% apenas, para vocês verem como o treinamento é fácil, é factível e é rápido. O point of care é muito simples de ser feito, principalmente para TVP. E então, esse estudo corrobora a necessidade de todo mundo saber fazer um diagnóstico de TVP, pelo menos em vasos maiores, como veia femoral, veia poplítea, vasos de fácil definição no ultrassom e de fácil compressão pelo probe, né, do ultrassom. Dentro desse editorial do JAMA, ele discorreu sobre o 5º pilar do exame físico à beira do leito. Já estão colocando a ausculta como exame físico, beira do leito mesmo. Então, inspeção, palpação, percussão, ausculta e insonação, né? Colocando a insonação como 5º pilar, para verem como é importante, como isso não é apenas aqui a gente da baseada em evidências que está pegando no pé, é mundial. A gente já sabe que o médico tem que aprender a insonar. Dentro dos Estados Unidos, que até a insonação é vista como um procedimento não médico, eles estão tendo um caminho ao contrário agora. Até o pessoal do ultrassom está reclamando um pouco que os médicos estão tomando o ultrassom de volta, porque é importante e é diferente. A gente que faz ultrassom sabe que a pesquisa nossa pelo ultrassom, a nossa visão do ultrassom é uma visão mais acurada, a gente sabe o que a gente precisa procurar.
E eles estão vendo isso agora, que o ultrassom ele modifica de acordo com quem faz. Por isso que, principalmente vocês da Liga da Cirurgia Vascular, se forem cirurgiões vasculares, não deixem de aprender ultrassom, porque é importantíssimo, é primordial que vocês saibam ultrassom. Para a cirurgia vascular não tem como não saber. Para outras especialidades, isso também está caminhando para uma necessidade de saber pelo menos a sua área. Então, todo mundo tem que treinar mesmo. E agora tem devices muito mais baratos, tem probes que ligam no próprio, que já se acoplam em aplicativos do próprio smartphone, tem probes elétricos que não são de cristal, então são muito mais baratos, probes menores, probes digitais. Está cada vez mais fácil, mais barato, mais factível da gente ter um device para poder fazer esse diagnóstico. Então, está acabando as desculpas, né? A gente precisa saber fazer o diagnóstico e saber utilizar esses devices ao nosso favor. Porque ver é muito melhor do que você achar. Então, não achem nada. No ultrassom, vocês precisam ver. E tem que saber ver. Um device que cabe na palma da sua mão, que cabe no bolso do seu jaleco, tem que andar com você num pronto atendimento, sim, para fazer procedimentos, para fazer diagnósticos, é importantíssimo a gente saber utilizá-lo. E o que a gente vê numa imagem, no ultrassom para trombose venosa profunda? Aqui é um ultrassom que a gente utiliza na vascular, a gente usa o modo P, que é o modo Bright, modo brilho, e a escala de cinza, que é a esquerda, no meio é o modo cor, e do lado direito é o modo espectral. Espectral eu vejo o espectro de cada elemento figurado do sangue, e mostra para mim o fluxo sanguíneo, o cor também, vê se o fluxo sanguíneo está indo em direção ao probe ou está fugindo do probe, e o modo B me mostra se tem algum produto lá hiperecogênico, mais claro, ou hipoecogênico, mais escuro. Aqui, no diagnóstico de imagem, eu mostro para vocês como a gente vê a TVP. A TVP nada mais é do que um produto dentro desse vaso, e quando a gente comprime com o probe, a gente vê que tem material dentro desse vaso. Aqui do lado esquerdo, vocês veem que tem um corte da veia jugular e a artéria carótida, e aqui a veia jugular sendo comprimida, mostrando que não tem nenhum produto dentro dele, não tem nenhum coágulo dentro desse vaso. Aqui, ao contrário, é onde tem a TVP. Quando eu comprimo, eu mostro que tem um produtinho, que tem um coágulo dentro desse vaso. Aqui é com compressão e aqui é sem compressão. E qual é o tratamento desses pacientes? A melhor prática médica atual, a gente usa os cuidados clínicos e os anticoagulantes. Os anticoagulantes podem ser subcutâneos, como heparina, e orais, como a varfarina sódica, inibidor do fator 10A, inibidores diretos de trombina. O agente antiplaquetário pode ser utilizado. Isso tudo pode prevenir o tromboembolismo venoso, porém a síndrome pós-trombótica ainda pode acontecer. Ele não evita a síndrome pós-trombótica, porque o vaso ele pode ter a lesão prévia à trombose venosa profunda, lembrando a tríade de Virchow. E os cuidados clínicos, como o uso de meia elástica, hidratar a pele, repouso com a perna para cima, também entra na melhor prática médica. Já foi mostrado que a utilização dos cuidados clínicos também diminui os quadros de tromboembolismo venoso, e esses cuidados clínicos podem melhorar a síndrome pós-trombótica. Quando a gente usa intervenção como trombólise, trombectomia, angioplastia, em casos mais escolhidos, pacientes novos, TVPs muito extensas, risco de morte, a gente pode intervir, mas não é ainda a definição de melhor prática médica, então são casos muito bem selecionados. Esses são exemplos dos medicamentos que a gente utiliza, né? O Xarelto, conhecido por todos, principalmente agora em época de pandemia Covid-19, que entrou também em tratamento para pacientes pós-Covid, em casos específicos. Clexane, que a gente pode utilizar tanto para tratamento quanto para
evitar o paciente a ter a trombose venosa profunda intra-hospitalar e extra-hospitalar. Isso aqui são inibidores diretos de trombina, que é o Pradax, e a varfarina sódica, que é o primeiro medicamento, que é o famoso Marevan, que ainda tem o seu lugar ao sol. Tem pacientes que ainda precisam utilizar o Marevan ao invés de usar Xarelto, Pradaxa ou mesmo Clexane e seus iguais. Mas tem pacientes que não podem utilizar nenhum tipo de anticoagulante, seja oral, seja subcutâneo ou endovenoso. Quais são? Pacientes que têm cirurgias oculares recentes, pacientes que tomaram muita transfusão de sangue, mais de 500 ml, pacientes com sangramentos intracerebrais recentes até 6 semanas. Se a gente utiliza um anticoagulante, esse paciente pode piorar esses quadros e evoluir ou a perda ocular ou até mesmo a óbito. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses pacientes e eles não podem utilizar essas medicações. Outros pacientes que têm contraindicações relativas, ou seja, caso a caso que você vai ter que avaliar. Ulcerações no trato gastrointestinal, pressões muito altas, acima de 17, pacientes que têm lesões intracerebrais metastáticas, pode-se utilizar o anticoagulante, mas tem que ser visto caso a caso. Quando não podemos utilizar esses anticoagulantes e o paciente está com a TVP aguda, o que a gente pode fazer para evitar um tromboembolismo pulmonar? A gente pode utilizar um filtro de veia cava. É um dispositivo que a gente coloca endovascular, a gente faz um furinho na veia, na virilha, ou então na parte da jugular, e a gente coloca na veia cava inferior, normalmente quando é perna abaixo das veias renais, para que se descolar esse trombo, a gente conseguir com que esse trombo pare no filtro, os trombos maiores, e não vá até o pulmão desse paciente, causando uma embolia ou causando óbito desse paciente. E o tratamento endovascular? Quando a gente faz? Quando o paciente é jovem, quando a TVP é proximal, ou seja, TVPs grandes, TVP aguda, menor que 21 dias, expectativa de vida maior que 1 ano, poucas comorbidades e risco de perda de membro. Então, aqueles casos de flegmase cerulea dolens em pacientes jovens com expectativa de vida maior que 1 ano, pode-se aventar um tratamento endovascular. Casos de TVP não agudas, mas com quadros clínicos muito graves, por exemplo, lesões, úlceras que não fecham, a gente pode pensar em fazer um tratamento endovascular, como uma angioplastia, para abrir o caminho venoso e esse paciente ter uma hipertensão venosa melhorada, fazendo com que ele melhore essa úlcera, possa até fechar essa úlcera. E quais são os tratamentos que nós temos? A gente pode fazer a trombectomia, que é tirada do trombo por um catéter. A gente pesca esse trombo como se fosse um Fogarty. A gente tem a trombólise, a gente utiliza um medicamento que faz com que esse trombo seja dissolvido, também em catéter endovascular. E a angioplastia, a gente coloca um balão, a gente insufla o balão na lesão e um stent após para deixar esse caminho aberto e diminuindo a hipertensão venosa local. Esse é um quadro de trombólise, é um trombo agudo. Trombólise a gente costuma fazer em trombos agudos, trombos recentes, para que a gente consiga fazer com que esse trombo seja dissolvido. Normalmente, pós tratamentos endovasculares, a gente tende a colocar stents após, para que esse caminho continue aberto. Esse é um quadro de trombectomia. Aqui, novamente, a veia ilíaca totalmente fechada, com um pouco de circulação colateral aparecendo. Foi retirado o trombo e, após isso, foi feito uma colocação de stent para deixar esse vaso aberto. Esse é um ultrassom de controle. No ultrassom, esse é o sinal de stent, esse sinal mais ecogênico, mais claro. É o stent de nitinol que foi colocado localmente e o fluxo mantido após a trombectomia. E a angioplastia? A angioplastia, nos casos de TVP mais antigas, justamente para diminuir a hipertensão venosa. Como eu falei, casos graves de hipertensão venosa, com ulcerações que não fecham, mas não tem nenhuma variz para ser retirada, a gente pode melhorar o retorno venoso com uma angioplastia na tentativa de melhorar o quadro de síndrome pós-trombótica desse paciente.
Aqui foi feito com balão, né? E colocação de stent após a utilização desse balão. Aqui é o controle de tomografia após angioplastia. Angioplastia venosa, vocês podem ver que tem casos que é permitido passar até a dobra. Por isso que são casos, a gente avalia caso a caso, porque stent em dobra pode ter lesão, pode dobrar, pode fechar. Então, a gente tem que ter uma indicação muito bem feita para justificar os possíveis problemas após. E o que é uma síndrome pós-trombótica? Quando a gente tem essa hipertensão venosa, nossa perna ela pode ter queixas clínicas muito importantes, desde leves até graves. Leves é inchaço, a gente pode ter coceira, que é o eczema venoso, descamação, pode pigmentar, pode ter dor. E as graves é dor crônica, úlcera recorrente, claudicação venosa, o paciente não consegue andar porque a perna dói, e um edema muito grave que leva o paciente até não conseguir trabalhar por causa dessas queixas. Até 64% dos pacientes com trombose pode evoluir com síndrome pós-trombótica. Esse é um estudo brasileiro da Ramaciotti que mostrou que por ano a gente pode gastar até R$ 3.400 com esse paciente ao ano, sendo que essas síndromes pós-trombóticas costumam ser muito longas. Tem pacientes de 20 anos, 30 anos com úlceras que não se fecham. Por isso que é importante a gente tentar evitar e quando se tem a síndrome pós-trombótica, tentar tratar da melhor maneira possível para com que ele melhore e esse paciente volte a ser funcionalmente apto para poder trabalhar, levar a sua vida tranquila e conseguir diminuir o gasto do sistema público também. Esse é um quadro de úlcera, né? Uma úlcera pós-TVP, que se tiver uma lesão na ilíaca, como foi visto anteriormente, já se justifica a tentativa de abertura com angioplastia e stent após angioplastia. Mas antes de tudo isso, como a gente pode prevenir aquele paciente que chega para você e fala, olha, não quero ter trombose, o que eu posso fazer para não ter trombose? Por exemplo, eu vou viajar, vou ficar 14 horas no avião, vou até Singapura, direto. Como eu posso prevenir? Você tem que avaliar o paciente, se ele tem quadro clínico prévio de trombose, se tem histórico familiar, portamentos de repetição. Se não tem nada disso, a orientação é mobilização, tem que se movimentar de 2 em 2 horas, tem que tomar muito líquido e tem que usar meia elástica. Ah, mas eu preciso usar meia elástica? Precisa. Tem um estudo da Cochrane, muito bonito, sido feito em 2016, que mostrou que o uso de meia elástica em voos longos maiores de que 8 horas faz diferença em quadros de TVP. Quem não usa meia tem mais TVP do que quem usa meia. Então, precisa usar meia, não tem mais isso não tem mais discussão. Essa aqui é a meta-análise desse estudo. Juntaram 9 estudos para fazer essa meta-análise, e dentro dessa meta-análise de 9 estudos foi visto que a diferença para favor da meia, do uso de meia, é estatisticamente relevante. Então, precisa usar meia em voos longos acima de 8 horas. Qualquer paciente, claro, menos os que têm contraindicação para uso de elastocompressão, pacientes arteriopatas ou outros motivos que não possa utilizar elastocompressão, mas paciente que chega para você falando que vai viajar, fala, olha, eu sei que é chato, mas tem que usar meia de compressão, e é compressão, é média compressão ou alta compressão, leve compressão não adianta. O que mais eu posso fazer para prevenir o tromboembolismo venoso? Pós-cirurgia, vou fazer uma cirurgia plástica, né? Qual o risco que eu tenho? Você tem scores também dentro da cirurgia, que chama score de Roger, score de Caprini, para avaliar se esse paciente precisa ou não utilizar uma profilaxia mecânica ou uma profilaxia mecânica mais medicamentosa para evitar o tromboembolismo venoso. O próprio Caprini fez agora, ele colocou um estudo que está no Prelo, ainda não foi publicado, mas ele já deu uma palestra mostrando Caprini modificado para Covid-19.
Então, dentro do score de Caprini, quem é COVID positivo ganha 2 pontos para assintomático, COVID positivo, ganha 3 pontos para sintomático e ganha 5 pontos para sintomático mais dedímero positivo, independente do valor do dedímero. Então, ele já está fazendo um Caprini diferenciado para pacientes COVID-19 positivos, porque a gente já viu que é uma doença, não é só pulmonar, né, é uma doença inflamatória, que aumenta o risco de trombose venosa profunda nesses pacientes por longos períodos. Até acima de 45, 60 dias, tem pacientes que retornam com TVP após o COVID positivo. Então, a gente já tem esse conhecimento e os próximos passos é a gente avaliar quando entrar com o anticoagulante e por quanto tempo manter esse anticoagulante. Saiu uma revisão rápida da Cochrane há pouco tempo, do Ronald até, que mostrou que pacientes internados COVID positivo, pós-internação, a gente ainda não tem uma evidência robusta para o uso de anticoagulante, mas tem 22 estudos clínicos ainda em curso, de tão importante que é, tem muita gente estudando. Então, acho que até o final do ano, quando esses estudos terminarem, a gente vai ter uma evidência robusta de uso de anticoagulante para paciente internado, COVID positivo, e provavelmente a manutenção do uso desse anticoagulante após internação, ele vai ser estendido para 45 ou 60 dias. Isso é cenas dos próximos capítulos, né? E pacientes clínicos, a gente também tem scores feitos como o PADO, então não tem como a gente tirar da nossa cabeça mais. Existem scores para a gente saber se usa medicamento ou não, se usa meia ou não, se usa prevenção mecânica ou não para cada paciente que interna no nosso hospital. O uso de meia, essa meia branquinha é uma meia antitrombótica para paciente que está internado e deitado. Então, paciente que está mobilizado, imobilizado, que não consegue andar, que está na UTI, ele precisa utilizar esse tipo de meia para evitar uma trombose venosa profunda. Pacientes com indicação para compressão pneumática intermitente, que é essa botinha azul, ela tem várias câmaras de gás, de ar, e ela vai apertando e insuflando e desinsuflando para fazer com que esse retorno venoso venha do pé até a coxa. Ela faz como se fosse a bomba muscular do paciente. Então, são mais devices para a gente utilizar a favor desse paciente contra uma provável trombose venosa profunda que possa ocorrer. E prevenções de hábitos de vida. Paciente que possa não tomar anticoncepcional oral aquela oral que é dupla, né, que é estrógeno mais progesterona, o ideal é não utilizar. Paciente que é tabagista tem que parar de fumar. Quando se tem alguma lesão que imobilize, tem que orientar sobre sinais e sintomas e tentar mobilizar o mais rápido possível. Lembrar que os pacientes idosos têm que ter um cuidado maior. Então, tudo isso entra na prevenção de novas tromboses venosas profundas ou de pacientes que não querem ter e a gente consegue atuar em alguma frente, né? Então, hoje nós falamos a definição da doença, diagnóstico e seu diagnóstico diferencial, como é o tratamento, novos tratamentos e novos jeitos da gente fazer a diagnóstico e como prevenir a trombose venosa profunda. O que eu quero é que todos saiam dessa aula, quando forem chamados no seu descanso, lá no PA, no pronto atendimento, no pronto-socorro, se alguém chamar e falar, olha, doutora, eu tenho uma perna, o paciente chegou com a perna doendo, eu quero que vocês pensem no conforto de vocês, nossa, será que é uma trombose venosa profunda? Vou pegar meu aparelho de point of care e vou lá dar uma olhada. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, meu e-mail, estou à disposição.